Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde falamos todas as semanas sobre marketing, negócios e tecnologia. Os temas deste episódio são mulheres e tecnologia, o caso português, 3 tendências mais relevantes do Google Marketing Live e por último vamos ter um momento e ainda. Pois é, se quiserem ficar a saber sobre estes temas, já sabem, deixem-se ficar por aí. Olá, o meu nome é Ricardo, eu estou aqui com o Frederico Carvalho. Olá. Com o Diogo da Silva. Alô? E hoje, infelizmente, o Miguel não pode estar presente, por isso estamos aqui nós, como somos, em baixa/média definição. Já sabem que podem subscrever o nosso podcast no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast e que temos também alguns dos nossos episódios no YouTube, onde devem estar a ver neste momento alguns de vós. Como sempre, deixamos toda a informação daquilo que falamos em marketingporidiotas.pt. E agora ia a música a acabar, mas não vai. Porquê? Porque vai começar outra música importante que refere... Meu Deus, está muito alto! Que refere ao nosso patrocinador, desta semana o patrocinador a servidoresverdes.pt, que já sabem que já está online, onde já podem criar o vosso website, e que não tendo curiosidade da semana, ele simplesmente ajuda-vos a passarem por um servidor com energia 100% renovável, certificada, que permite oferecerem um site amigo do ambiente. E mais, se o vosso website for um WordPress, já sabem que a servidoresverdes.pt oferece uma otimização do vosso website para que ele carregue mais rápido e consuma menos energia. Para saberem mais, basta entrar onde? Em servidoresverdes.pt e deixam lá o vosso contacto. Alguém amavelmente entrará em contacto convosco e pedirá mais informações do vosso cartão de crédito para debitar os serviços. E de adicionar que a Servidores Verdes, com este outage em Portugal, esteve online. Não é? Isso é importante. Uau! Não é? Portanto, onde é que estão estes servidores? Diz? Onde é que estão localizados os servidores? Estão nos Alpes franceses. Muito bem. Estão perto dos Alpes franceses. Muito os bem. servidores que servem a Europa. Muito bem. Bom, vamos ao episódio. O Frederico teve a amabilidade de partilhar o live. Tiveste no nosso grupo do WhatsApp? Está a caminho. Está a caminho. Aguardem, Incrível. que estamos a chegar. E é isso. Bom, Diogo, vens trazer... eu acho que já falámos a semana passada do Google Marketing Live. Falámos? Não. É, en passant. Não passa. Hoje. Mas agora vamos dar aqui mais ênfase a 3 tendências que nos vais trazer, não é? Então, eu gosto muito disto porque, por vezes, quais estas tendências passam despercebidas naquela ideia de estamos à espera de um lançamento de um produto no Google Marketing Live, não é? Aliás, de vários produtos, mas eles acabam por muitas vezes expor várias estatísticas. E eu comecei de repente só a colecionar estatística atrás de estatística, a perceber o que é que estava a acontecer ou o que é que eles estavam ali a dizer e que informação é que nós conseguimos retirar dali. E então, compilei aqui algumas informações. Portanto, não vamos falar dos mais de 20 lançamentos de novos produtos, ok? Que aconteceram dentro do Google Marketing Live, muito, como vocês podem imaginar, à volta de inteligência artificial, mas sim sobre estas estatísticas que foram mencionadas principalmente no início. Eu acho que todas estas foram no início e, no fundo, em forma de tendências que aqui o nosso amigo Philip Schindler deu logo no início do Google Marketing Live. Então, Quem é o Philip? Já agora? o Philip é alguém importante na Google, do qual Gosto eu disso. não tomei nota. Gosto de dizermos assim o nome. Portanto, ele podia ter outro nome qualquer. Por acaso pudeste. Ele podia ser o herdeiro dos elevadores da Schindler. Ora, lá está. Era a piada Trabalha que eu ia na fazer a Google. seguir, portanto, Caraca, assim, desculpa. já não é? Está tudo Não, bem. vá. Segue. Agora has de ficar preso aí no elevador e vais ver. Enfim. Muito bem. Mas, Fred, se puderes googlar aí o Philip Schindler, que a gente adiciona Estás a ver? aqui. Está a acontecer ao vivo. Incrível. Está a Isto é acontecer. assim, não é? Está a acontecer. Temos que... Então, ele começa por definir esta era, ok? A era em que vivemos agora como a era do Everything, Everywhere, All at Once, ok? Como é óbvio, com referência ao filme vencedor do Oscar, ok? E isto é incrível, não é? Bom, isso, na verdade, Diogo, não é nada de impressionante. O que quis ele dizer com isso? Pergunto eu. E perguntam muitos de nós.
Obrigado por leres o guião, Ricardo. Então, o que o nosso amigo Filipe fala, ele fala aqui sobretudo em 3 tendências. E cito, ele fala sobre a primeira tendência, que é Consumers' Journey are moving targets, ok? Moving targets, não é? Portanto, um alvo que se está a mover, não é? E o que ele quer dizer com isto é que a jornada do consumidor está cada vez mais complexa e com mais nuances do que alguma vez visto. Okay? Os consumidores estão-se a tornar cada vez mais detetives de produtos, okay? Diz ele. E este comportamento está, na verdade, no seu expoente máximo. 3 em cada, isto, reparem na estatística, 3 em cada 4 consumidores afirma que hoje é importante pesquisar sobre um produto antes de o confirmar. Okay? 3 em cada 4 consumidores. É imenso, 75%. E mais, 50% dos consumidores, okay, afirmam que pesquisaram 5 fontes ou mais antes de comprar um produto. Fontes como pesquisa, vídeos, não é? Vídeos de reviews, etc. Okay? Isto é inacreditável. 50% dos consumidores é imenso. Okay? E vê-se, segundo ele, que mesmo nas pesquisas, okay, que a Google observa, estão cada vez mais específicas ao utilizador. E, na verdade, nós vamos ver muito mais isto, não é? Quando entrarmos numa espécie de chat de inteligência artificial. Entretanto, só para adicionar que aqui o Fred já foi pesquisar, e bem, e muito obrigado, Fred, e ele é o SVP and Chief Business Officer at Google. Obrigado, Fred. Voltando aqui, então, aqui o Chief Officer at Google, segundo ele, este comportamento é maior agora do que anteriormente, mesmo quando comparamos no período antes da pandemia, ok? No período onde mesmo as compras eram sobretudo feitas online, não é? E houve esse boost grande do online, mesmo aí este comportamento dos utilizadores pesquisarem sobre o produto antes está cada vez maior, ok? Isso achei incrível. Por outro lado, ele complementa também, de uma forma oposta, que o consumo por impulso, na verdade, também tem crescido desde 2019, okay? Incluindo o ano pandémico, ok? Portanto, onde ele diz que segundo a estatística, mais de 25% dos utilizadores compraram algo por impulso nos últimos 2 dias, ok? Isto é inacreditável. Portanto, isto é a primeira tendência, não é? Consumer journeys are moving targets, ok? E a segunda tendência ele define como o vídeo explodiu. Então, segundo ele, estes comportamentos opostos, na verdade, que vimos no primeiro ponto, na primeira tendência, também se conseguem rever, por exemplo, no YouTube, onde os shorts têm mais de 50 milhões de visualizações por dia, ok? 1.000 milhões. E 50 mil milhões, exato, obrigado. E por outro lado, o consumo de vídeo longo, não é? Também tem aumentado com mais de 150 milhões de utilizadores nos Estados Unidos apenas em televisão, ok? Por segundo ele, o YouTube em TV é a plataforma que mais cresce de momento para a Google, o que é impressionante. Isto faz com que o YouTube seja, na verdade, a maior plataforma de streaming nos Estados Unidos, que é super interessante, à frente do Netflix, que é, assim, qualquer coisa. Mas, referindo-se ainda aos vídeos, ele adiciona que 50% da geração da geração Z, aliás, ou seja, pessoas entre os 90 e os anos 2000, ok, os anos 90 e os anos 2000, afirmam que assistem programas que mais ninguém que eles conhecem assiste. Ok? Portanto, são programas que só eles assistem. O que leva ele a dizer que o prime time, ok? A hora em que as pessoas mais consomem conteúdos, não é? Está cada vez mais pessoal, ok? Mais personalizado ao utilizador. Isto também foi super interessante, um insight super interessante. Por último, a terceira tendência, chegámos ao ponto mais elevado quanto à privacidade e relevância. Segundo ele, o Filipe refere que, segundo um estudo de março de 2022, 80% dos utilizadores afirmam estar preocupados com a sua
privacidade, não é? E já sabemos, sim, Ricardo, eu sei que uma coisa é as pessoas afirmarem, depois o que é que elas fazem. Já sabias. já te vou dar a palavra, não te preocupes. E ele adiciona que a inteligência artificial irá, no fundo, ajudar um pouco a esta relevância para o utilizador, tentando manter a privacidade do utilizador, ok? Onde ele refere que 80% dos anunciantes da Google já utilizam pelo menos um produto empoderado por inteligência artificial. É powered by, mas eu não traduzi aqui isto bem. E como não usei o ChatGPT, pronto, ficou assim, empoderado. Por último, só de referir um número que eu também achei super interessante, que o Sr. Filipe partilhou, que é o Google tem 15 produtos com mais de 500 milhões de utilizadores e 6 produtos com mais de 2 mil milhões de utilizadores, ok? E esses 6 produtos são o Gmail, o Google, o Android, o Chrome, o YouTube e o Google Play Store, ok? Mais de 2 mil milhões de utilizadores. Enfim, os 6 produtos não quer dizer que um produto não tenha 5 milhões de utilizadores, por exemplo, ok? Que é possível. No fundo, o que eu vos quero perguntar é se concordam com algumas destas tendências. Vou recapitulá-las, ok? Portanto, consumers' journey are moving targets, ok? Nesta ideia de que o comportamento é muito erradicado, não é? Erradicado não. É muito... não é frenético. Fragmentado, não é? disseminado. Sim. Estão a perceber a ideia. E a segunda tendência, o vídeo explodiu, e a terceira tendência, chegámos ao ponto mais elevado de importância sobre a privacidade e a relevância para o utilizador. Essa é a minha questão, se vocês concordam com as tendências. Só de adicionar aqui que dos lançamentos que a Google lançou, ok? Um que realmente me impressionou, e também podem falar sobre isto, se quiserem, que é aqui ou no grupo do WhatsApp, claro, que é o Automatically Created Assets, que são anúncios que são criados automaticamente mediante a pesquisa do utilizador e mediante o vosso site. Ou seja, a Google cria, por inteligência artificial, um anúncio especificamente para a pesquisa do utilizador, e se o utilizador está a pesquisar produtos para a pele, para suavizar a pele, não é? E vocês vendem produtos, um creme só, que tem isso como um resultado, por exemplo, o anúncio pode ser adaptado para que diga que aquele produto vai suavizar a sua pele, o que é incrível. E é isso. Bem. Muito bem, obrigado, Diogo. Eu ia fazer aqui uma nota, já não vou fazer. Força, Fred. O que é que pensas destas 3 tendências e deste apontamento agora do Queria Diogo aprofundar sobre... um pouco a primeira, do comportamento do consumidor disperso. Nas minhas aulas, curiosamente, costumo fazer uma votação de braço do ar, que é quantos pontos de contacto digitais utiliza um cliente antes de comprar um produto. A informação que o Diogo nos traz são 5, de acordo com a HubSpot, que é o estudo Top Performance Top Performance in Sales Prospecting. Eu costumo fazer se é 4, se é 8, se é 20, e a média, uma vez que o Diogo já disse a resposta, a média do estudo que ele tem, o estudo que eu tinha, que está público na internet, são 8. E eu acho que aqui a reflexão que nós temos que fazer, caros ouvintes, estimado painel, é a complexidade que o marketing cada vez vai agregando às plataformas para comunicar a mensagem, nomeadamente quando estamos a pensar em omnichannel, no sentido que precisamos de mensagens que tenham um tom de voz semelhante, que a mensagem seja integrada. O quão difícil cada vez mais é para os profissionais de marketing utilizar as várias ferramentas para se diferenciar, para comunicar diferenciação, para comunicar confiança, credibilidade, enfim. Portanto, esta é a primeira reflexão, que é: o mundo do marketing está a ficar cada vez mais complexo. Não é que a gente não saiba, mas isto traduzido por números tem outro sabor, não é? 5 ou mais, e o do HubSpot 8. Isto é a primeira nota. Segunda nota. Ok, então se sabemos que hoje a jornada do consumidor é cada vez mais complexa, existem múltiplos metodologias de análise da jornada do consumidor. A mais antiga e a mais fácil, perceptível para pessoas do 4º ano é falar da 4ª classe, é do funil, que tem a sua importância. Mas depois temos toda uma outra panóplia de outros formatos relacionados com a jornada do consumidor.
Então eu tenho uma sugestão prática que costumo também partilhar nas minhas formações, que partilho aqui com os nossos queridos ouvintes, que é uma muito simples. Ter um sistema interno dentro da empresa onde as pessoas estão preocupadas em saber como é que a pessoa chegou até nós. Um exemplo rápido que eu aplico, por exemplo, na minha newsletter é uma última pergunta: como é que soube da newsletter? E tem várias opções. Vi no Facebook, vi no Instagram, vi recomendado por um amigo. Para quê? Nós temos estatística do nosso lado para ter uma noção mínima o que é que o cliente se memorizou, o que é que ele tem na mente. Porque, claro, nós podemos usar a tecnologia. O Google Analytics vai-me rastrear se a pessoa for ao site e dar-me essa informação. Mas é muito importante saber qual é a memória espontânea. Portanto, primeira recomendação, nos formulários, ter a pergunta como é que chegou até nós, como é que soube da newsletter ou daquilo que vocês estão a vender. Segundo, quando eu finalizo uma chamada, isto já é uma prática comercial que há muito tempo tenho na empresa, que é o cliente telefona, faz a pergunta, mas antes de desligar, eu pergunto: já agora, só por curiosidade, Ricardo, como é que teve conhecimento dos meus serviços? Portanto, aqui a lógica é, novamente, nós temos algo palpável para falar, que é percebemos nós próprios a jornada do consumidor e percebemos qual foi a jornada que ele fez. E com isso investimos o nosso tempo e o nosso dinheiro naquilo que sabemos que está a funcionar. Bom, para finalizar esta minha intervenção, queria apenas ir para a terceira tendência, linhas muito breves. Confesso, esta que sinto mais desconfiado. A importância sobre a privacidade atingiu o pico máximo. Mais ou menos isto, não foi, Diogo? Sim, isso mesmo. Privacidade e relevância. Privacidade e relevância. Bom, porque posso dar um contexto aqui, se quiseres, que é a questão de respeitar a privacidade do utilizador enquanto conseguimos apresentar, por exemplo, um anúncio relevante, ou seja, sem informação de third-party cookies ou histórico do utilizador, não é? Portanto, mantendo essa privacidade e tentando manter também a relevância do utilizador. A relevância para o utilizador, aliás. A minha ótica é a seguinte: o pico da relevância foi em 2018. Quando começámos a ser bombardeados com e-mails a dizer que, cuidado, vem o RGPD, precisa atualizar a minha base de dados. Essa é a minha percepção. Não houve outro momento onde se falou tanto de RGPD como aquela transição, ou seja, o prazo está a acabar, vamos atualizar. Tudo o que acontece daqui para a frente são ajustes. O ajuste do DPO, o ajuste da lei dos serviços digitais, o ajuste da implementação do RGPD nas diferentes empresas e depois, claro, nós temos alguns soundbites que vão... Não é soundbites, desculpem. Nós temos alguns formatos relacionados com a privacidade que vêm à tona quando de repente uma Vodafone, um grupo empresa, um hospital ou uma grande instituição tem um ataque de cibersegurança e nós ficamos o que é que aconteceu aqui? Onde é que estão os dados? Estarão na Dark Web? Onde é que estão? Enfim, eu acho que, e concordo aqui com uma visão que hoje não está cá, que é, e aliás, até falámos disso, não sei em que episódio foi, não sei se foi há 4 ou há 5 episódios, em que cada vez mais a minha percepção honesta é que é uma desplicência, ou seja, um relativizar da parte do consumidor do género. Ok, o meu trade-off é o quê? É ter o serviço gratuito em troca de dados? Está tudo bem. Sim, senhor, então dou. Aliás, eu até me recordo que tenho a sensação que foi o Ricardo Vieira que falou aqui deste tópico. Ele próprio deu esta opinião. Não tenho a certeza, Ricardo, já confirmas? Não me recordo. Mas parece-me uma boa opinião e alinhada com aquilo que eu... Bom, isto para dizer o seguinte, e novamente, depois temos picos, quando, por exemplo, a semana passada, a Meta foi multada a 4 mil milhões. Portanto, honestamente, eu acho que o pico já foi e agora acho que são resquícios do terremoto que vão surgindo devagarinho e brotando aqui e acolá. Muito bem. Obrigado, Fred. Bom, eu não tenho muito a acrescentar. O Fred complementou bastante bem aqui as 3 tendências. A primeira é eventualmente aquela que chama mais a atenção, precisamente por esta dinâmica na jornada dos consumidores, estar a mudar, estar a tornar-se mais diversificada e difícil de acompanhar, mas que eu acho que em boa medida as novas ferramentas que vão ficar ao dispor dos marketeers vão conseguir equilibrar aqui o jogo. Ias dizer alguma coisa, Diogo? Não, desculpa. E adicionar sobre esse propósito, que é, eu não tenho a certeza também o quão não é uma narrativa da Google, ok? No sentido em que quando a jornada se torna muito complexa, isto é uma solução que depois eles acabam por apresentar mais à frente, eles acabam por ir buscar a inteligência artificial, não é? Para tentar colmatar isso, não é? No fundo o que os marketers estão a ouvir é, olha, ou o que eles parecem que estão a dizer para os marketers é, vai ser muito difícil tu conseguires prever onde é que o teu utilizador realmente vai estar, não é? Portanto, usa o nosso produto, e neste produto chama-se o Performance Max, não é? Para
conseguir estar em todo o lado, anunciar em todo o lado no Google com a ajuda da inteligência artificial. Não é? Eu não sei, mas os números mas sim, mas reais. faz sentido que assim seja, porque é precisamente esse o caminho, que é, ok, isto está mais complexo, está mais diversificado, mais difícil de criar padrões, mas em boa medida a inteligência artificial vai ajudar a equilibrar esse campo e garantir que os marketeers têm ao seu acesso ferramentas que permitem, obviamente, ser oportunas no momento da comunicação e da promoção dos produtos. Portanto, esta é aquela que eu chamava mais relevante. Estes dados aqui dos 3 em cada consumidor de pesquisar um produto antes de comprar, eu acho que isto tem-se mantido mais ou menos constante pelo tempo. Eu sempre que me lembro, nós falamos sempre estas questões de, obviamente, com maior acesso à informação, que os consumidores tendem a ter ao seu dispor informação mais precisa sobre os produtos. Já falámos várias vezes sobre isso, sobre os consumidores muitas vezes conhecerem melhor os produtos que os próprios vendedores e às vezes que até as próprias marcas que montam os produtos. Estamos a falar de indústria automóvel, de indústria tecnológica, em que o consumidor tem tal nível de informação que é capaz de percepcionar o produto de uma forma muito mais precisa do que os próprios vendedores. Portanto, acho que isto aqui é uma tendência que se mantém constante. A jornada do consumidor, de facto, moving targets, não é? Como se fossem alvos a bater. Não sei. A Google é sempre... E algum comentário em relação àquele produto, por exemplo? Desculpa, diz, Fernando. Não, eu tinha uma reflexão, uma pergunta para nós pensarmos, porque por acaso foi a única tendência que eu não comentei e agora estava a pensar sobre ela do tema da explosão do vídeo. Quer dizer, eu há dias estava a experimentar, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de experimentar a Runway, que é de inteligência artificial. Não é Midjourney, que esse faz imagens, é outro que faz o vídeo. Os vídeos, sim. Eu pensei o seguinte, calma lá. Isto aqui está na fase, portanto, de começo. Se nós começamos a ter mais sistemas que fazem com um pequeno prompt um vídeo, não é? Eu lembro que experimentei experimentei há uns meses o FlexClip. O FlexClip, embora seja muito rápido, seja muito simples, tem a vantagem que eu faço um modelo rápido de vídeo e digo assim, olha, agora não quero 16:9, faz-me aí um 1:1, ou faz-me aí um 9:16. E ele, em breves segundos, pega-me em todas as imagens e ajusta. E eu já achei brutal. A um preço baratérrimo. Paga-se uma vez na AppSumo. Agora, eu pergunto-me assim, se as ferramentas de inteligência artificial que fazem vídeos começam a mandar vídeos, a cuspir vídeos cá para fora, será que é agora que é a explosão do vídeo ou daqui a uns meses, onde toda a gente com um prompt faz um comando? Sim, eu acho que aqui a explosão do vídeo é mediante a audiência, não é? Não mediante o número de vídeos, de upload de vídeos, acho que é 500 horas por minuto, se eu não estou em erro, não é? Sim, mas eu percebo o que o Fred está a dizer e por acaso nem de propósito a caminho de casa hoje vinha a ouvir um outro podcast e que falava precisamente disso. Não era um podcast, desculpa, até era uma notícia sobre o Reddit ou outra plataforma de fóruns em que eles estavam a encontrar a forma de evitar que a plataforma fosse inundada de conteúdo gerado por AI, porque agora obviamente criar conteúdo claro. é 2 cêntimos. E em boa medida, isto que o Fred está a falar é precisamente isso. Aqui estavas a falar da perspectiva do consumidor, portanto da explosão do vídeo em termos de consumo e da perspectiva até do crescimento do YouTube na TV e da geração em si que vê programas muito específicos, únicos para eles, etc. Mas de facto, com estas ferramentas que agora estão em estado embrionário e que vão obviamente continuar a crescer, eu acho que do ponto de vista da criação do conteúdo isso sim de facto vai explodir, não é? Porque a capacidade, e não sou, até estava a lembrar no outro dia que a Apple, uma empresa que não sei se vocês conhecem, eles fazem telemóveis e tecnologia, têm também computadores e gerido pelo Team Apple, não é? Fones. Desculpa? O Team Apple, que toda a gente conhece. Não, acho que é time cozinheiro. Bom, não interessa. Mas que já tem uma funcionalidade que posso estar sem preciso, os mais atentos do nosso grupo do WhatsApp e depois corrigir se for necessário, que é a questão de poder treinar um modelo de voz, o nosso modelo de voz, ao iPhone, para ele depois poder reproduzir a nossa voz e criar conteúdos com essa voz. Deus meu. Com uma nova coisa que nós eventualmente vamos falar ainda neste episódio, há também a questão da criação do avatar quase em modelo real, não é? Fotorrealístico, quero chamar, da própria pessoa e, portanto, tudo isto combinado, o que é que nós temos? Temos o Fred Carvalho que, numa tarde, produziu 150 vídeos sobre 230 temas totalmente personalizados e customizados à audiência que ele está a atingir e pode ir a micro-nichos
falar com aquela audiência e tudo numa questão de segundos, não é? E isto é a democratização total destas ferramentas que eu acredito que vão continuar ao alcance das pessoas e dos profissionais, porque a grande revolução dos últimos anos, a inteligência artificial já existia, mas a grande revolução desde novembro do ano passado, quando foi lançado o ChatGPT e desde há alguns meses, é a democratização. Eu com $20 por mês, $30 por mês, ter acesso a ferramentas de produção de conteúdos, de resolução de problemas, do que seja, que está ali ao meu alcance. Quer dizer, não é preciso 10 ou 20 ou 30 mil euros para ter o supercomputador, mais um modelo de LLM, mais não sei o quê, para fazer isso. Portanto, resumindo e baralhando, porque já me perdi entretanto no raciocínio, vocês é que conseguiram acompanhar. Eu acho que isto é que vai trazer de facto uma revolução brutal em termos de geração de conteúdo, e os marketeers que estiverem preparados, não é, têm aqui uma capacidade de ganhar uma vantagem competitiva, e que nós temos falado nos episódios do podcast, sobre, ou seja, isto não vem para substituir, mas os mais competentes são os que vão estar na linha da frente e ganhar as maiores oportunidades. E Ricardo, deixa-me só adicionar que não é preciso seres um marketeer super avançado, porque a Google já no Marketing Live, não é, apresentou os próprios criativos que são gerados especificamente, incluindo imagens, não é, mediante o produto que tu tiveres no teu site. Portanto, não é preciso estar assim tão... Exato, é a democratização, portanto é só estar mesmo por dentro, já não é preciso... Pronto, em termos de conhecimentos técnicos, eu acho que isso vai completamente ser aniquilado, ou seja, os conhecimentos técnicos e pormenorizados, quer de programação, quer de configurações, de copies, etc., isso vai estar totalmente democratizado. Depois é só saber combinar tudo isto para obviamente, aproveitar as oportunidades que se apresentam no mundo das vendas, do marketing, da comunicação e tudo mais. Portanto, e mesmo a ideia, desculpa, isto vai aqui imenso tempo, mas a mesma ideia de trabalhar um nicho ou termos uma comunicação específica para um nicho, não é? Podes falar para 4 pessoas. Pois, mas a questão é que tu não vais ter que pensar nisso, não é? O sistema, em princípio, neste caso, não é, vai se adaptar a esse nicho, a essa uma pessoa que tem aquele interesse naquele vídeo em específico do marketing para idiotas, por exemplo, não é? Isto é o santo grau da mega personalização que o marketing sempre fala, não é? Na hiper personalização da jornada do consumidor, da comunicação, dos produtos em si, e que agora vai estar aqui ao alcance de 3 ou 4 cliques, e nós temos a capacidade, de usando aqui o ACA que tu disseste, Automatically Created Assets. Eu achava muito mais giro de ser Automatically Created Assets, mas é Assets, porque tem a ver com... mas que quer dizer que vai permitir isso. E depois a Google, obviamente, sempre disse isso, a Google quer democratizar as plataformas de anúncios, porque, apesar de gostar muito dos técnicos que gostam de mexer na ferramenta e pormenorizar, têm tendência a levar aquilo de uma forma mais simples, em que dizem, dá-me só o acesso à tua conta bancária e eu giro o teu negócio. E pronto, eu faço os anúncios, eu faço o resto. Esquece, tu não percebes nada disso. Pronto, o caminho há de ser esse. Até porque a facilidade não implica mais anunciantes. Claro, eles querem bora. Dá-me 50 euros. Eu trago-te 10 vezes este valor. Não te preocupes. E é isso. Eu só ia acrescentar que eu estou agora a ler um livro que chama-se Fantasmas Digitais, da editora Ziggurat. E o Ricardo estava... um dia, daqui a 4 ou 5 episódios, se calhar trago o resumo, mas o Ricardo estava a tocar num tópico que é, ou seja, a voz modelada, a imagem fotorrealista da pessoa e esta duplicação da imagem de não sei quantas plataformas. Hoje a grande questão, quando alguém morre, é como é que eu apago tudo, se eu quisesse. Ou seja, qual é que é o direito ao esquecimento? Não há. Não é impossível. A tua memória fica para sempre. É um tema interessante, mas que aí se põe muitas questões que nós falamos aqui quando falamos de inteligência artificial, e que eu já partilhei essa opinião, que é, ainda não estamos na fase da ética e da regulação, porque os governos, quer a União Europeia, quer os Estados Unidos, ainda só estão a tocar na superfície destas questões morais, éticas. Mas cada vez mais, não é? Cada vez mais. Claro, porque tem que se criar aqui algumas balizas que depois vão constrangir um bocado a inovação. E tu vais ver uma notícia já relacionada exatamente com isso nas nossas rapidinhas, que Fantástico. Todos os que nos estão a ouvir têm que ouvir até à parte das rapidinhas para ouvi-la. Muito bem. Se vão chegar até lá, quem nos está a ouvir, e se gostar do que está a ouvir, por favor, avaliem-nos nas plataformas do Spotify, que ainda que vá despedir, não sei se é notícia, vai despedir 50 colaboradores, ou 200 colaboradores, aliás, que é 2%, creio eu, da força de trabalho,
relacionada com os podcasts, mas mesmo assim, se estiverem a gostar de ouvir, por favor, avaliem-nos no Spotify, no Apple Podcast ou no Google Podcast, porque para nós é importante. Muito bem, vamos passar ao tema do Fred, que traz também um tema muito importante e relevante nos dias de hoje. Não, desculpa, não quis... É de facto importante, que é Mulheres e Tecnologia, o caso português. E eu estou curioso com isto do caso português, que é isto que eu quero perceber, porque Mulheres e Tecnologia já é um mundo que já, uma barreira que já foi ultrapassada há muitos anos, e agora quero perceber do caso português. Eu hoje tenho exatamente um assunto que vai chamar a atenção do Ricardo, dos nossos queridos ouvintes, do nosso querido painel. Bom, nós temos aqui a crescente presença das mulheres na ciência e na tecnologia, concretamente em Portugal. Em Portugal, a representação feminina no setor da tecnologia tem superado a média europeia. Boa. De acordo com os dados recentes do Eurostat, cerca de 53% dos profissionais do setor são mulheres, um número que sobe para impressionantes 60% nas Ilhas da Madeira e dos Açores. Estes dados colocam Portugal à frente de muitos outros países europeus na promoção da igualdade de género neste setor, porém, claro que ainda há muito trabalho a ser feito. Porque apesar deste avanço, em certos subsetores como engenharia e ciência, as mulheres continuam subrepresentadas, ocupando apenas 41% das posições. E quando falamos de remuneração, claro, já sabem o que eu vou dizer, a disparidade salarial persiste, com os homens a ganharem, espantem-se, 35% mais, 35% mais do que as mulheres, mesmo em posições semelhantes. E não é só isso, a desigualdade salarial entre homens e mulheres tem também implicações mais amplas, estendendo-se para além do local de trabalho. A desigualdade salarial não é apenas uma pedra no sapato, tem efeitos em cascata, influenciando decisões de planeamento familiar e contribui naturalmente para a diminuição da taxa de natalidade em Portugal. E ainda temos mais uma montanha a escalar, que é a educação em áreas digitais. Neste contexto, é importante realçar o seguinte: no universo das TICs, tecnologias de informação, uma em cada 5 especialistas é mulher. Portanto, há uma tendência preocupante para as mulheres desistirem das carreiras digitais, especialmente em idades muito concretas, dos 30 aos 44 anos, que é conhecido como o auge da carreira profissional e muitas vezes o momento em que se tornam mães. Bom, no entanto, mesmo face a estes desafios, as mulheres portuguesas estão a mostrar a sua força. No Alentejo, que brilha como um farol de esperança, é a segunda região europeia com mais mulheres inventoras. As mulheres portuguesas claramente estão aqui a definir a inovação, superando a média europeia. Boa. Ora bem, mesmo com estes desafios, as mulheres portuguesas mostram garra. Reparem, é só uma curiosidade nós percebermos que a representatividade feminina não só é importante no tema da inovação, como os avanços da economia digital também estão a abrir portas às mulheres no empreendedorismo. Um relatório recente, e com isto fecho, da BRICS, que inclui o Brasil e um conjunto de países ligados à América Latina, revela que a economia digital tem desempenhado um papel crucial na inclusão feminina no comércio global. No caso da Europa, enfrenta uma escassez sem precedentes dos profissionais de tecnologias de informação, com 55% das empresas da União Europeia a dizer que têm dificuldades em recrutar especialistas destas áreas de tecnologias de informação. Portanto, pergunta para vossas excelências, caros amigos, estimados ouvintes, reflexão aqui para o coro em conjunto, que é a seguinte. Lança. Que ações é que vocês achariam que poderiam diminuir esta disparidade salarial entre homens e mulheres? Muito bem, Diogo, não sei se... Repara que ele disse ações e não disse, como no script, não é? De ações concretas. Ações concretas. Então podem ser ações muito genéricas, muito... Até porque eu acho que como ação concreta, não é? Eu tenho a proposta de lei número 353, ok? Sobre a transparência de salários. Epá, eu não sei, pá, eu não tenho... Não tens a bola de cristal? Nem isso, pá. Eu não consigo... epá, eu pedi ir aqui ao ChatGPT e fui. E deu-me aqui 8 pontos, ok? Mas eu não vou ler estes pontos porque, primeiro, não é onde... Revejo, acho que esses 8 pontos fariam muita diferença, está bem?
Estás muted, Fred. Não sei se querias dizer uma coisa, desculpa. Estava a dizer, mas diz alguns pontos, algumas coisas que possam ajudar a dar reflexão. Epá, olha, a licença parental equitativa, ok? Acho que é uma coisa super interessante e é um dos problemas que... No sentido em que quantas entrevistas em que as mulheres não vão e ainda para casa acho que foi ontem ou hoje, estávamos a falar exatamente sobre isso, onde uma professora lhe tinham perguntado na entrevista na escola da minha enteada exatamente qual era a proposta de o que é que ela pensava, se pensava em ter filhos, se tinha alguém para ficar com as crianças. Pá, isso claramente é uma preocupação dos empregadores, não é? Que vão ficar sem aquele asset, sem aquela pessoa durante um tempo, não é? E têm essa preocupação. E isso pesa na contratação de uma mulher. E eu acho que isso não pode pesar, não é? Não deve pesar. E essa é uma daquelas que o ChatGPT fala aqui. Outra, por exemplo, a da regulamentação e destas leis para proteger, não é, este recrutamento, não é? Isto não pode acontecer. Tem que haver uma forma clara em que as pessoas possam simplesmente dizer, olha, isto aconteceu, não é? Isto não pode acontecer. E isso tem que ser claro. Pronto, eles falam aqui sobre o sistema fala aqui sobre transparência salarial, políticas de igualdade salarial, consciencialização sobre preconceitos já existentes, pronto, educação, como é óbvio, e orientação de carreira, e tem aqui depois lá está a implementação e aplicação de leis de igualdade de remuneração. Eu não sei se isto é interessante, ou seja, eu acho que toda a gente pode ir ver ao ChatGPT, mas eu não queria dar isto como resposta aqui ao Fred. Eu não te consigo dar a resposta. Diz? Não é vinculativa a tua resposta. Não levaremos esta... Exato, não é para avaliação. Não é isso. Eu não sei, imagina, eu acho que há várias medidas... mas acho que depois a mudança depois depende muito de nós. Acho que temos que realmente defender para que isto e estar conscientes de que isto acontece, não é? E o facto, por exemplo, do Fred trazer este tema aqui para o marketing por idiotas, acho que é importante nesse sentido, não é? Consciencializar que isto acontece mesmo organicamente na nossa sociedade, está a acontecer, não é? E são coisas que estão embutidas já na nossa sociedade muitas vezes, não é? Que a mulher é que fica em casa, a mulher é que toma conta do filho durante N tempo. Isso está-nos na nossa cultura, não é? E trazer este tema para a baila e falarmos sobre este tema, acho que é das coisas mais importantes que nos leva, se calhar, à mudança. Mas ações concretas em si? Muito. Não, mas eu percebo, não é um tema fácil, é um tema social. O Fred gosta sempre de nos mimar e primar com este tipo de desafios sociais, que é um desafio social. E eu vou dar 2 cêntimos e porque são temas que me interessam bastante. E o que me apraz dizer é o seguinte: pai de 3 filhos. Uma rapariga, 2 rapazes a nascer. Um já nasceu e o outro vai nascer. Desculpe, disse 2 rapazes a nascer. Um já nasceu, o outro vai nascer assim. Parabéns, não sabia. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Primeira mão, podcast. Bom, o que me surpreende ainda é... Foi aqui. Foi. Primeira vez aqui. Okay. Eu acho que já tinha dito, não sei. Bem, enfim. Sobre isto. Bom, o que me surpreende a mim ainda é ver estudos e relatórios que identificam que isto existe de facto. Ou seja, porque eu tento, no dia-a-dia, quando saem estes relatórios, tentar perceber, não é? Em que setores ou de que forma ou em que medida é que as empresas continuam nem a ter este tipo de práticas. Como é que isto, no dia-a-dia, isto acontece? Ou seja, como é que, olhando para uma força de trabalho que temos numa empresa, em determinado setor, os homens têm uma média salarial acima, e o número que tu deste aqui é impressionante. Tu disseste 35% ao Limal. É isso. 35% é abismal, não é? Não sei como é que estão a fazer estas contas, não que esteja a questionar as contas, mas é abismal. Portanto, eu acho que o apelo é sempre para os empresários. Nenhum de nós aqui é empresário, e são eles que podem fazer a mudança. Os empregadores, os empresários são eles que fazem, porque nós, apesar de criarmos awareness
eu acho sinceramente que isso tem pouco impacto, a não ser que os empresários, obviamente, promovam esse tipo de práticas. Há aqui um conflito, que eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso, sobre o estilo de vida moderno e aquilo que é o seguir o caminho da maternidade, quer nos casais, quer as próprias mulheres seguirem esse caminho e o impacto que isso tem caso queiram ter uma carreira com outro empregador, ou até por conta própria, se bem que aí depois têm, se calhar são menos penalizadas porque estão dedicadas ao seu negócio, têm mais capacidade de dar atenção ao negócio, versus um empregador que eventualmente vê, e segundo o exemplo que o Diogo estava a dar, que eventualmente ainda acontecerá muito nos dias de hoje, em entrevistas de emprego, no próprio local de trabalho, de se relegar uma mulher que vai ter filhos, ou que está a pensar em ter filhos, ou que já tem filhos, para posições menos imponentes, porque já sabe que pode ter alguma limitação de disponibilidade de horário, porque não pode viajar tanto como o marido, que isso costuma perceber porquê. Mas bom, isto para dizer o quê? Na verdade, ainda me custa acreditar que isto existe, e eu quero também acreditar... Nós somos homens, não é? Aqui. Exato. Por isso é que eu estou a dizer, a opinião vale tanto como o gelo na Antártida. Quer dizer, vale muito pouco, porque nós estamos quer dizer, um programa só com 3 homens aqui. A dar opinião sobre é pouco válido. Portanto, a mim o que me custa é acreditar. Eu tenho pena que isto aconteça. Eu quero acreditar que na empresa onde eu estou e não há nada que assim demonstre que haja qualquer diferença denunciada. Ricardo. E já fizemos isso internamente, Diogo, mas obrigado. Epá, não é isso, estás a perceber? Não é isso. É que tu tens que ver, tens que olhar para lá disso, não é? Daquilo que não é denunciado, daquilo que está de cultura. Da cultura, ou seja, isso... Eu percebo, ou seja, da cultura como sociedade onde nós vivemos neste momento em Portugal, ou seja, tipo, é muito fácil, não quer dizer que seja fácil, até parece ofensivo, não é isso, mas eu acho que temos que se queres abordar a questão, não é? Tu tens que ativamente abordar a questão, não é? E não, sim, não mas pode ser é isso que eu estou a dizer, simplesmente... nós internamente temos iniciativas, não só de consciencialização, mas precisamente de percepção de se essas situações acontecem ou não na empresa, como é que podem ser denunciadas, etc. Ou seja, temos um departamento de recursos humanos bastante aware deste tipo de situações. Que é bastante ativo, quero eu dizer, neste tipo de situações. Sim, se elas ocorrem ou não, eu não posso garantir, não é? Eu não domino. Claro, mas como acho que é muito difícil. Acho que é muito difícil, e a tua empresa à parte, que é para não personalizar, mas não, acho que é só muito difícil no sentido de, como uma empresa, quando tu podes chegar, quando tu tentas chegar e afirmar que nós somos muito conscientes, eu acho que só aí já é uma falha. Sim, mas isso não inibe que possa acontecer. Perceber? Não, sim, não é desculpabilizado do tipo, não, nós já somos muito coisa, nós estamos, nós não fazemos parte desse grupo, nós estamos muito conscientes, não era nesse sentido. Estou a dizer, eu quero acreditar que esse awareness, que esse reconhecimento de que isto é um problema e que tem que ser cautelado e que deve haver estratégias implementadas para que isto não aconteça. Acho que isso já é importante, mas isso não inibe que não aconteça, não é? Não podemos escudar e dizer, olha, não, nós já fazemos tudo isto, portanto aqui isso não mora na nossa, isso não tem nada a ver connosco. Não, antes pelo contrário, tem muito a ver connosco e deve ser uma consciência diária de todas as empresas fazerem esse exercício e de refletir sobre estes números. Bom, mas para não particularizar e avançar, obrigado, Fred, e porque o que eu tinha aqui um raciocínio que queria pegar à audiência, mas olha, já se me foi. Quero por causa do quê? Posso adicionar 2 coisas então depois? Claro que sim. Ou... Sim, então adiciona. Então, porque eu entretanto já... então, enquanto pensas aí um bocadinho, que é 2 coisas que eu, sobre este tema que eu se calhar posso adicionar sobre a minha experiência, que é, tenho mais alunas sempre do que alunos em marketing, em todos os cursos de marketing digital. Ok? Não é, Fred? Também vês isto? Igualmente. Sim, de longe. É a comparação quase. Sim. Tudo ou que seja, seja de 22 são homens. É isso. E isso acho que é um ponto que acho que mostra alguma coisa que esteja a acontecer e nesta parte de educação. E outro ponto, que é um livro que eu nunca mais me esqueci, sobre um livro que se chama Donut Economy, ok? Um livro incrível. E ela referia, aliás, a autora referia
o quão não estava, pá, era um cientista qualquer famoso, mas o quão não estava na equação, o quão aquele cientista, eu acho que era um cientista, que morava com a mãe, ok? E que a mãe lhe fazia o pequeno almoço e tratava dele e tinha a casa com a mãe, não é? E o quão isso não estava de todo na equação de atribuir o valor que essa mãe teve, ok? E isso sempre me ficou na cabeça, foi uma coisa que nesse livro sempre me ficou na cabeça e que nunca mais me esqueci, que é este valor das mulheres cuidarem muitas vezes dos filhos, por exemplo, não é? E esse tempo que tem um valor muito grande, ok? E esse tempo, por exemplo, pode ser valorizado nos Estados Unidos, por exemplo, e outros países, certamente, tu podes te declarar como um caregiver, ok? Da tua mãe, por exemplo, ok? E recebes do Estado por seres um caregiver. Não é? Que não é mais de estar só em casa a cuidares da tua mãe, mas Sim. recebes esse benefício. Claro que há N escândalos com esta coisa e não é fácil de entrar nesse programa, mas acho que a ideia está lá, não é? Esta ideia de valorizarmos esse trabalho e que esse trabalho muitas vezes está associado às mulheres. É verdade. É isso. Ricardo, veio o WhatsApp os comentários do YouTube? Era isso que eu ia ver. Ia precisamente referir isso e desculpem porque eu não estava a conseguir acompanhar aqui o YouTube, porque nós temos aqui uma plataforma que Deus me livre. E em que o Miguel Vieira, um participante do nosso podcast, Miguel Ron Vieira, ávido seguidor dos nossos episódios, praticamente acompanha todos os episódios, diz que o vídeo explodiu com 4 ou 5 pontos de interrogação. Que ele não quer acreditar. Como assim? Ele eventualmente não estava nem aí, não é? Deve espera, não é? Tipo, o vídeo explodiu. Bom, o Luís Menezes, o nosso grande contribuidor, acho que se devia chamar a Lei Cristina. Agora, fora de contexto, eu perceber. O Luís estaria a falar a Lei Cristina. Se calhar sobre a transparência dos ordenados ou sobre as mulheres no emprego. Talvez. Luís, desculpa. E o António Esperança, que diz que essa pergunta é ilegal. Portanto, ele estaria a falar da pergunta do Luís, devido à iniciativa da Cristina Ferreira, que está a promover. Não é a iniciativa da Cristina Ferreira, é uma iniciativa que... O que é que ela está a promover? Não sei nada disso. Também não sei. Não, é um gel para a cara. Não sei o quê. Não é. É um projeto de lei que visa monitorizar, não é bem monitorizar, mas ter um maior... Não quero estar a dizer muito jornalismo nas redes sociais, não é? Exatamente, obrigado. Exatamente. Pronto, tem a ver com isso, no seguimento do livro dela, para cima de enxuta. Acho eu, não sei se é assim ou não. Bom, Cátia Neves, da Bona Bebê, Ricardo, parabéns, conta com a Bona Bebê, ok? Já vou fazer lá uma compra. O Diogo a rir-se. É assim. Luís Menezes, mais uma vez, o mais estranho ainda acontecer em áreas criativas, isto sobre o tema das mulheres, supostamente mais progressivas, liberais em termos de valores, tanto quanto em áreas ditas conservadoras, advocacia, etc. É verdade. E sobretudo nas áreas das tecnologias de informação. Há sempre um tema, desculpa, só para... que é aquela questão, em engenharia, no técnico, havia até uma piada que era do tipo, uma mulher para cada 10 homens, tipo, a relação de mulheres entrarem no curso seja de engenharia informática ou de outro tipo de engenharias versus o número de homens que entrava. Acho que agora está mais equilibrado, mas mesmo assim ainda há muito, apesar de nos vossos cursos, infelizmente, haver uma maior tendência para mulheres. E por último, Luís Menezes estava aqui a dizer dados estatísticos que nas indústrias transformadoras um homem ganha em média mais de 19,1% do que uma mulher. E depois segue-se o pódio as atividades artísticas, espetáculos e desporto, em que os homens ganham 17%. E deixou um link do nosso WhatsApp. Luís, nem de propósito, faz o segue, como o Diogo gosta de fazer, para a promoção do nosso WhatsApp. Para quem está a ouvir este podcast pela primeira vez e não sabe, nós temos um grupo de WhatsApp, onde estamos lá nós, estão muitos dos nossos ouvintes e partilhamos lá, como veem, conteúdos e informação e trocamos ideias e tendências. E que vocês podem aderir através do link w.martinpediotas.pt. Nós deixamos também todas as semanas, assim que publicamos um episódio, um conteúdo exclusivo, que esta semana o conteúdo exclusivo é o Best Times to Post on Social Media em 2023, um documento feito pela Sprout Social, com recurso ao AI.
seguramente, e que fica então disponível no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo do WhatsApp estão também os conteúdos exclusivos que partilhámos no passado. Basta para isso acederem à descrição do nosso grupo e está lá a informação, o diretório, onde tem toda a informação dos documentos que partilhámos no passado. Bom, antes de irmos ao último tema, vou deixar só aqui um destaque WhatsApp, que é um post do Ricardo Vieira, também um ouvinte do nosso podcast, que partilhou um print screen do ChatGPT, da aplicação do ChatGPT para iOS, que já está disponível em Portugal e que depois o Ricardo foi informado, ele partilhou naquele dia e foi informado por alguém bem mais informado do que ele, que isso já está disponível para a Tótil desde segunda-feira, e eu partilhar aquilo na quinta. Eu não, o Ricardo Vieira, que partilhou. Portanto, ChatGPT já está disponível para iOS em Portugal, quero dizer, para quem está a ouvir e não sabia, pode ir agora a correr para o seu dispositivo Apple e fazer a instalação. Se tem Android... E temos uma notícia, é utilizar o Bing de chat, quem tem Android, mas... Não é igual, olha, tenho feito grandes comparações. Pá. Sem dúvida, sem dúvida. É diferente, é diferente. Muito diferente. O Bing Chat é melhor. Não, olha, eu gostava de dizer que sim. Só porque usa a internet. Gostava de dizer que sim. É só porque... Eu gostava de... Mas não... Bom, e agora vamos passar para um momento e ainda... Introduz lá o teu tema. Uma coisa mais. Pois é, eu hoje trouxe um tema. Não, nem é um tema. Eu vou ler aqui um texto que o Frederico Carvalho teve a amabilidade de escrever, passando na sua newsletter, não é? Na sua newsletter, e que fala do assunto do momento. Quer dizer, é impossível contornar este tema hoje no nosso podcast. Portanto, aqui está. É o momento Apple de... e mais uma coisa. E é o quê? A Apple apresentou, precisamente, esta segunda-feira, uns óculos que combinam realidade virtual com realidade aumentada. Portanto, conteúdos digitais e aplicações sobrepostos ao mundo real. Vou estar aqui a cortar isso também, porque as pessoas todas viram a apresentação. Mas o dispositivo, portanto, que é conhecido como Vision Pro, assemelha-se a uns óculos de ski, e será o primeiro novo dispositivo de computador pessoal da empresa em 9 anos, quando estiver disponível no início do próximo ano. O preço, já sabem, é em conta. São uns módicos $3.499 e, segundo fontes, é ainda mais elevado do que aquilo que estava previsto. Bom, no vídeo de apresentação do dispositivo, o CEO Tim Cook e outros executivos mostraram como as pessoas poderiam utilizar este dispositivo. Alguns exemplos pareciam estranhos, por exemplo, um pai a brincar em casa com os filhos enquanto usa o dispositivo e um trabalhador de escritório usar o Vision Pro para percorrer páginas web ou escrever e-mails. Outros casos pareciam mais lógicos, que era incluindo uma pessoa que utilizasse o dispositivo para ver um filme no avião, por exemplo, e outros tais. Uma questão fundamental é saber durante quanto tempo um utilizador poderá utilizar o dispositivo antes de este exercer demasiada pressão sobre a ponta do nariz. Por acaso não era um problema que eu pensasse que... mas parece que é um problema com os dispositivos de realidade virtual existentes. Bom, é importante salientar que os executivos da Apple afirmaram que as pessoas poderão controlar o dispositivo utilizando as mãos, bem como a voz e os olhos. As câmaras, portanto, seguem os movimentos dos olhos da pessoa, em vez de necessitarem de controladores desajeitados. O comentário foi uma crítica, obviamente, ao Facebook, cujos dispositivos, o Quest VR, requerem geralmente, obviamente, o uso de comandos. A ausência de experiência de fitness no Vision Pro foi notória, um tipo de aplicação que é fundamental para a maior parte dos clientes do Quest. Para concluir, a Disney disse que estava a conceber experiências para este dispositivo da Apple, e a Apple também disse que está a trabalhar com a plataforma de desenvolvimento de software de jogos Unity, para que os criadores de aplicações pudessem criar mais facilmente conteúdos para o Vision Pro. A empresa afirmou ainda que alguns programadores já tinham criado aplicações para o Vision Pro que ajudariam os utilizadores a ver um planetário pessoal de imagens do espaço profundo e ajudariam os designers a colaborar em veículos de Fórmula 1. Portanto, já sabem que... Bom, isto é, resumidamente, aquilo que foi a apresentação da Apple. A Apple apresentou um sem número de outros, não de outros dispositivos, mas de outras atualizações de alguns dos seus produtos e dos seus sistemas operativos no W-World, como é que é? WWDC? É uma coisa assim do género, 2023. O Diogo nem está nem aí, se fosse da Google já sabia. Bom, e não há aqui nenhuma questão, mas este é o tema do momento, é incontornável, não é? Todos nós estávamos a olhar para aqui, quem viu aquilo em direto ou quem viu em diferido, e estava já na sua cabeça, sobretudo quem trabalha nesta área do marketing, da tecnologia, a perceber os caminhos para aquilo para onde nos podem levar.
sendo um dispositivo que não é totalmente novo, traz algumas funcionalidades inovadoras e únicas no mercado e que podem fazer toda a diferença. E como o Fred já disse várias vezes, o jogo só começa quando a Apple entra. Portanto, até agora andaram a brincar à realidade virtual e às realidades aumentadas. Agora a Apple entrou e isto vai começar, de facto, a mexer. Portanto, é um breve comentário, quer para o Fred, quer para o Diogo, sobre... e não olhando tanto para as oportunidades de marketing que isto vai trazer, porque já todos sabemos e conseguimos olhar para aquilo e o que é que... Mas, de facto, se isto pode ser o grande impulsionador desta tecnologia de realidade aumentada / virtual, e onde é que vem não só os produtos daqui a 10 anos, mas que impacto é que isto pode ter na vida pessoal, profissional, e pegando até nos exemplos que a Apple deu. O que é que faz sentido, o que não faz sentido? Um pai com óculos a filmar os filhos. Não sei. Isso foi meio atrasadice. Fred, dado que o texto é teu, tiveste a amabilidade de partilhar, qual é o teu take aqui na Vision Pro? Eu na sexta-feira, na minha newsletter Digital Sprint, escrevi sobre o tema. Eu acho que há aqui alguns dados curiosos para nós termos em consideração. Primeiro, Meta, neste momento, o óculos da Meta tem 50% de cota de mercado, de acordo com o IDC, neste momento. Uhum. E eles, sabendo que a Apple ia lançar, dias antes, o que é que fizeram? Lançaram o Quest 3. E a que preço? Não foram $3.400. O preço do Quest 3 custa 500 e a versão mais barata custa 300. Portanto, claramente o apelo é diferente, eu sei, mas é o apelo que é relevante. Agora, também é importante nós não nos esquecermos de uma coisa, é que o Sr. Mark Zuckerberg apostou o prestígio da empresa, o seu nome, tudo no metaverso, e os resultados têm sido decepcionantes. Nós já falámos aqui várias vezes sobre o tema. Ou seja, o prometido futuro do metaverso ainda não chegou. A utilização em massa da realidade virtual e realidade aumentada tem tido dificuldade. Eu até, juro, eu pensei que com a integração dos óculos na Sony da PlayStation, que aí de repente ia ganhar um boom, mas ainda não foi desta. Honestamente, eu continuo, sou muito cético em relação à utilização, e eu estive muito atento à última parte, vi ao vivo, quer dizer, vi em direto, ou melhor, aquilo era uma gravação, mas vi em tempo real. Já tu descredibilizas, foi em direto, eles estavam em direto. Está a giro. Mas eu estava a lavar a minha filha ao mesmo tempo, a olhar para o telefone e dizer, tem que ter cuidado. Mas pronto, isso para dizer o quê? Eu acho que esta questão de, neste momento, com o iPhone e com o iPad, a Apple, neste caso, dependia essencialmente de programadores externos para produzir aplicações. Agora, como a própria Apple está a fornecer muitas das aplicações populares, não só para o relógio, como também está a investir na produção de vídeo para a aplicação TV, honestamente, a maior cartada que eles jogaram na apresentação, além da tecnologia, foi a introdução da Disney. Acho que essa foi uma cartada de mestre, até porque a apresentação também foi surreal, era muito bonita e impactante, e tinha um conceito que era o What If. Ou seja, só esse vídeo, honestamente, dava para passar não sei quantas aulas de marketing. Porque era a lógica... Não percebi, como é que era? Okay, era o What If. Então, o What If, tu poderes... E se conseguires estar num campo de jogos e de repente mostra um visual do campo de basquetebol, onde tu não só vês o campo de cima, de lado e de várias formas, como podes popular o teu ecrã visual, em virtual, com dados à tua escolha, ou seja, passes, dados do jogo, e vais acompanhando isso em tempo real. No caso dos filmes, aquilo mostrou que saía fora do ecrã, principalmente quando eram filmes em 3D. São muitos pormenores que agora não quero estar a detalhar, mas o ponto principal é este, que é, acho que a corrida vai começar agora. Temos um produto de alto padrão, e eu escrevi isso no WhatsApp. Para mim, o que eu fiquei mais admirado foi, acho que é assim, talvez vocês se lembrem, mas eu não me lembro de nenhum produto lançado com tantos meses de antecedência. Nós estamos em junho, e o produto só vai estar disponível no princípio de 2024, e nem sequer disseram se era de janeiro ou fevereiro. Mas vamos assumir que é janeiro. E neste momento já estar a lançar um produto de $3.400 para janeiro, eu não me lembro. Não me lembro de um lançamento assim. Talvez vocês possam se recordar. Vamos ver se não é um tiro pela culatra. Porquê? Porque neste momento toda a indústria tem 7 meses, sensivelmente, para correr atrás daquilo que é a inovação que foi apresentada muito minuciosamente. Diogo. Epá, vocês podem agradecer este comentário à minha mulher, ok? Porquê? Porque nós viemos agora de lua de mel e o que aconteceu? Ela estava a ler o Surveillance Capitalism. Acho que já leste, Frederico? Não.
Bem, muito sobre os complôs e o que é que as grandes tecnológicas andam a fazer com as nossas informações, não é? Ok? E eu olhando para este dispositivo... A era do capitalismo da vigilância, é isso, não é? É isso. Joshua Zuboff. Já falei até aqui dele. Não, Joshua não. Shoshonda, acho eu. Joshuana, sim. Desculpa. Joshuana Zuboff. É isso. Ok. Nós chamamos de Shoshona aqui em casa. Pronto. Enfim, bem, o que é que... e então tem estado muito presente. E quando eu vi os óculos, a única coisa que eu pensei foi quanto tempo levará a Apple para ter todo o mapa, não é? Não só da nossa casa, um mapa em 3 dimensões, não só da nossa casa, não é? Como do meio que nos rodeia, não é? Porque tudo isso pode ser mapeado a partir do momento em que está a ser enviado. E a bateria, esta técnica de ter a bateria no bolso, não é? É de gênio, porque lhes dá uma bateria enorme e que, ao contrário dos óculos da Quest ou os do Facebook da Ray-Ban, por exemplo, não é? Que tem uma bateria incorporada e que também pesam, como é óbvio, na cara, dá muito mais capacidade dos óculos da Apple de o utilizador viajar e andar e mapear todo o mundo à volta para a Apple. Ok? Isto foi das coisas que mais me veio à cabeça. E mais, ao contrário de aquilo que se pode pensar muitas vezes, que o YouTube tem eye tracking e está-nos a ver para onde é que nós olhamos, isso não existe. Ok? Não há nada que comprove que isso exista. Tá bom? Portanto, ou há testes onde existe especificamente um dispositivo de eye tracking, não é? E que vê especificamente para onde é que o utilizador olha, ou então o nosso telemóvel ou o nosso computador, em princípio, não está a fazer um eye tracking mediante a informação que está a ser disponibilizada no computador. Mas com a Apple está. Com a Apple o eye tracking é totalmente possível, não é? E vai ser utilizado, não é? Porque é a forma como vocês podem selecionar, por exemplo, as aplicações, o que quer dizer que eles vão ter especificamente, ok, não sei se vocês estão a perceber isto, especificamente o ponto em específico de milhões de utilizadores, para onde é que eles estão a olhar mais, o que é que lhes está a capturar a atenção, não só no mundo real, como também no mundo digital, não é? Imaginem todo um filme a ser analisado para onde é que os utilizadores estão a olhar mais. Ok? Imaginem navegarem na internet, não é? De todos os milhões de utilizadores que venderem e que tiverem este dispositivo, que para mim, se eu fosse o Team Apple, não é? Se eu fosse o Team Cook, para mim era gratuito. Para toda a gente, não é? Eu só metia um preço só para meter ali, pronto, para não dizer que era gratuito, senão as pessoas pensavam, está aqui qualquer coisa, não é? Eu estou a perceber o teu raciocínio, acho que o livro deve ser giro. And so what? A questão é, certo, vão ter, se quiserem, assim como a Tesla, há muita gente que diz que a Tesla, o carro está-se marimbando, eles querem mapear tudo e mais alguma coisa, porque o carro tem câmaras, tem lidars e tudo e mais o resto, portanto eles também mapeiam tudo o que existe. Tem câmaras dentro dos automóveis, tem uma série de coisas e depois, ou seja, eu percebi isso e de facto é uma potencialidade. Acho que nesta fase inicial isso está um bocadinho fora desse âmbito, porque não serão ainda milhões de equipamentos. O equipamento tem uma duração de 2 horas com a bateria, portanto para usar na rua é limitado, e pronto, e em casa sim, aí há essa possibilidade de fazer mapeamentos de onde é que tenho o meu papel higiênico, onde é que está a estante, onde é que livro é que eu tenho, etc. Coisa. E até o Luís Menezes que estava a dizer aqui, se a preocupação é essa, o teu Roomba já faz esse mapeamento da tua casa para a Amazon, portanto eles já sabem que o teu T3 pois mas esse mapeamento é 2D, não é? Não é 3D completo. E repara, é que toda essa informação, por exemplo, pode ser utilizada para criar um metaverso. Certo, e agora? Certo. Eu passei por uma ferramenta que transformava edifícios em 2D em 3D, portanto acho que não é por aí. Sim, exato, já mostraram dizer, sim,
Estou só a dizer é que mapeava, e pronto, depois depende, nem todos os dispositivos estão conectados neste momento no home à internet, há uns que Mas ainda pensa nem lá no sequer tinham essa dispositivo. Vá, capacidade. agora estavas a pensar nos dados Mas e no potencial brutal que a Apple vai ter lá nos servidores, aquilo a bater no limite. Meu Deus, estamos a Eu mapear acho que é casas incrível. e Pá, coisas. eu se pudesse, eu gostava imenso de experimentar um. Gostava imenso de experimentar um. Eu já sou fã de realidade aumentada. Aliás, de realidade virtual, assim é que é. E pelos vídeos que me mostraram, não é? Pá, eu acho que aquilo parece-me... Eu acho que aquilo vai ser muito mais clunky do que parece, ok? Mas sabes Mas uma coisa? vamos ver. Eu também achava isso. Pronto, também vale o que vale, porque muitos de vocês já devem ter visto, e agora vão começar a sair mais, os vídeos dos youtubers top de tecnologia que estão a ter acesso ao dispositivo, estão a experimentá-lo agora. Têm acesso, estão-lhes a dar tipo 30 minutos ou 40 minutos a experimentar aquilo. Pode ser enviesado, porque obviamente nós sabemos como é que isto funciona do marketing de conteúdo, Claro. e pronto, sabemos. Mas o hype é muito grande, porque de facto o que parece é que está a viver à altura das expectativas que criaram com o vídeo da apresentação, porque estamos a falar 2 monitores 4K, um em cada olho, a interação com o Mais dispositivo 4K, segundo eles. é 4K em cada olho, mais a questão da interação com os dedos, mas os dedos em posições naturais, não estamos a falar de levantar os braços, portanto isso é só... Mas imagina Percebes? que há outras pessoas na sala, estás a ver, e vê os dedos das outras pessoas. Não, e mas tu não mexes, tu sei. tens o dedo no teu colo. A questão é essa. É que tu estás, por exemplo, se eu estivesse aqui com os óculos, eu posso estar com as mãos sobre a mesa e estou a mexer os dedos como se, pronto, de forma... Está bem, mas não estás numa sala com 3 pessoas, não é? Mas se tivesse, entendes? Não, acho que não... É muito pior estares Não sei. com os comandos a fazer Estou aquelas só a macacadas. dizer que Sim, sim. eu acho que é mais clunky do que... Eventualmente pronto, a primeira depois versão. vamos ter- Mas quando aquilo cumprir aquela promessa... Pá, eu acho que Pá, isso vai ser incrível. aquilo expande o mundo. Pá, a minha filha Pá, e o estava a ver reconhecimento da aquilo. cara, por amor da santa, o Tudo. facto deles olharem para aquilo e agora vou tirar um print completo da tua cara em 3D, Pau. não é? E a seguir fazes FaceTime e é a tua cara virtualizada que está a falar e não és tu. Epá. Isso é só... Não é? E eu estou mesmo a imaginar, estes produtos vai-se ver do tipo, tu vais... $3.500, eu sei que isto vai esgotar, porque a capacidade de produção eu não sei qual é, por acaso não tenho essa ideia, para perceber se... Mas tenho ideia que vai esgotar, porque é o primeiro produto desta gama da Apple. Pronto, à semelhança do primeiro iPhone, há também aquele valor de quase de colecionável, não há de ser o primeiro produto, mesmo que aquilo não funcione tudo direito, e porque o preço, ainda que esteja caro, está relativamente acessível, quer dizer, as pessoas fazem crédito e lá pagam 40 euros por mês e têm aquilo, pronto, porque querem ter. Portanto, eu acho que os sítios onde se vai ver aquilo vai ser nos aeroportos, quando a gente começar a ver o pessoal a vir dos Estados Unidos, à semelhança do que era o iPhone. Lembro do pessoal a vir dos Estados Unidos ou ir aos Estados Unidos comprar o iPhone e depois trazer e dizer, ai meu Deus, isto é o futuro. Acho que vai ser isso. Vamos ver pessoal muito maluco na rua, nos aeroportos com aquilo posto, não é? E depois fazer aquela interação meio marada em que a pessoa não vê os olhos, estás a ver uma projeção dos olhos num ecrã OLED à frente. Mas o que eu acho é que de facto vai trazer um mundo novo de oportunidades, de facto. E aquilo que posso parafrasear, a minha filha, ela está a ver aquilo, isto é o futuro hoje. Ficou fascinada, e porque eu acho de facto, se aquilo se cumprir aquelas promessas, é algo realmente bastante à frente, ligeiramente à frente daquilo que é a promessa concretizada da realidade aumentada. Pronto, essencialmente é isso. Caramba, o que vocês acham? Quem está no YouTube? O que fazem? Bom, no YouTube não sei se está... Eu tenho o meu WhatsApp completamente bloqueado, portanto, Fred, se estás a mandar mais comentários do Instagram, ficam para depois destas notícias da semana que vão dar início a qualquer momento. Tipo agora. Se é que é. Bom, são as rapidinhas, as notícias da semana que achámos mais relevantes. O Instagram publicou um novo guia de como funciona o seu algoritmo e o que é despromovido ou não. O YouTube irá descontinuar a opção de Stories já em julho e concentrar-se-á nos Shorts. O CEO da OpenAI, o Sam Altman, disse na quarta-feira que o fabricante do ChatGPT poderia considerar deixar a Europa se não pudesse cumprir os próximos regulamentos de inteligência artificial da União Europeia. Podem ler mais sobre isto, já sabem, em marketingpediotas.pt. A Meta irá vender o Giphy, ou
Bom, o que é que Jiffy. seja, Jiffy, obrigado, por 53 milhões só, após ter comprado a plataforma por 315 milhões. Isto acho que dá-se algo negativo, não sei, este marco. Bom, e por último, o Facebook testa a ferramenta para bloquear notícias na versão canadiana da plataforma, devido à possível aprovação do Online News Act. E estas foram as rapidinhas mais breves que me lembro. Falta aqui a notícia: a Apple lançou um incrível dispositivo que nos vai fazer sonhar a todos. Isso já foi. Foi o tema deste episódio. Deixa-me só adicionar, portanto, esta do Instagram é super interessante para quem trabalha em Instagram, para conseguir melhor exposição no com o algoritmo, claro. E esta questão de que estávamos a falar antes, não é? Do OpenAI, na verdade, estar a dizer, olha, se calhar esta coisa de respeitar as regras da União Europeia, se calhar não é para nós e vamos embora. Aliás, o próprio Bard da Google, que é o chat, o Bing Chat da Google, ok? O Bard, não foi lançado na União Europeia exatamente por causa das regras com a inteligência artificial. Parece que finalmente, na verdade, estamos, e não sei se é a tempo ou não, mas pelo menos aqui na União Europeia estamos a agir rapidamente sobre o avanço tecnológico. Isso é bom de ver. Isso é muito bom de ver. É bom? É bom de ver sobre essa afirmação. De forma a proteger primeiro os utilizadores, primeiro protegemos os utilizadores, diria eu, e só depois não, é atitudes paternalistas de querer dizer o que é que o utilizador... Tu tens lá os termos, lês os termos e utilizas se quiseres. That's simple as that. E então o que sabes é que chama-se exclusão, não é? O que é que as pessoas fazem para ser ao bardo hoje em dia? Eu aconselho, não sei, não, acho que presumo que uma VPN seja possível, mas aconselho-te a ler esta questão o livro da Shoshonda, que estávamos a falar, acho que é o Surveillance Capitalism, espero estar a dizer bem o nome, mas segundo o que a minha mulher comentou é que tinhas que demorar pelo menos X dias a conseguir ler os termos de utilização todos que aceitaste, não é? E são mas como o Fred disse, e eu partilho essa opinião, que é do tipo, nobody cares. Eu tenho um trade-off. O trade-off é este. Eu quero usar o ChatGPT. Mas olha que eles vão fazer isto com a tua informação, vão saber que tu fazes xixi de manhã, fazes bebes um café, whatever, man. Ok? Eu quando começam com atitudes paternalistas... O benefício para ti, enquanto o benefício para ti for superior... Sim. E eu é que avalio, não tem que ter ninguém para mim a decidir. Agora decidiram que na Europa vão impor aqui uma série de leis porque os utilizadores, pronto, ok, base. O que é que vai acontecer? Vai começar a existir uma assimetria digital e de inovação e que, então, para eu ter ChatGPT tem que estar nos Estados Unidos porque eles lá são mais dinâmicos na gestão desta questão dos dados e da privacidade. Então, dinâmicos é uma palavra. Sim, dinâmicos teve talvez não haver outras palavras para isso. Mas percebes como isto pode criar assimetrias? Aliás, já não sou eu que estou a dizer isto, são opiniões partilhadas por grandes empresas tecnológicas sobre o impacto que isto tem no poder da inovação e precisamente na democratização destas ferramentas. Se temos pessoas, e muitas vezes, vou dizer que isso é uma observação que é completamente sem dados nenhum, mas muitas vezes está a ser decidido por pessoas com muito poucos conhecimentos sobre a matéria sobre a qual estão a regular e a legislar. E esse muitas vezes é um problema. E nos Estados Unidos dá para ver isso. Nas audições que são feitas aos Smart, dá para perceber. Então, sabes que eu quando via essa dos Estados Unidos com o TikTok, a última, por exemplo, dos senadores, eu percebi que muitas das questões são questões que devem ser respondidas de uma forma óbvia para ficar on the record e que depois muitas vezes foram retiradas do contexto, ok? Para parecer que os senadores simplesmente não sabiam do que estavam a falar. Sim, okay? É verdade, mas tu fiz uma audição completa, muitas vezes, claro que as perguntas que eles fazem são aquelas perguntas mais simples, não é? E tentam simplificar a coisa para perceber, como fizeram a pergunta ao Marco Zuckerberg. Não só, se eu estiver aqui e for para ali, ao Marco a perguntar, tu sabes que eu saí daqui e fui para ali, e ele não sabia bem responder. Bom, mas isto é um tema interessante. Sim. Não, mas e acho que isso também não lá está, a inovação aconteceu, não é que a inovação não tenha acontecido. Mas se tu deixas de ter ChatGPT na Europa, o que acontece? Tens outros modelos de... Quais? Tens outros modelos? Não, na verdade tens outras interfaces que podes utilizar, um próprio interface, por exemplo. Como assim? Para o mesmo modelo do GPT-3 ou o GPT-4.
É assim, mais um episódio. Muito bem. Bom, fica este tema polémico sobre a regulação dos Regulamentação. senhores que estão... Exato, regulamentação, que uns acham que é brutal e outros acham que é uma bela... Muito bem, chegamos ao fim do nosso episódio e esperamos mais uma vez que tenham gostado. Já sabem que podem subscrever o nosso podcast no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Estamos agora também no YouTube, onde nos podem ver em direto e ao vivo, muitas das vezes. E temos também todos os conteúdos em marketingperidiotas.pt. Por último, não esquecer o nosso grupo do WhatsApp, w.marketingperidiotas.pt. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana, por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau. Tchau.